Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução à Conformação de Chapas Metálicas. Então vamos prosseguir com o coeficiente de Poisson aqui, que é outra propriedade bastante importante e bastante utilizada na conformação, não tanto do ponto de vista de análise quanto do ponto de necessidade, mas é uma propriedade que nós devemos considerá-la, né? Então o que significa aqui? Nós temos então o que é o coeficiente de Poisson? É a relação, é a divisão da deformação transversal, né? Então de uma chapa, nós já vou desenhar isso aqui para vocês para ficar mais claro. Então aqui a gente tem uma chapa do ensaio de tração, por exemplo, né? Então você tem aqui a aplicação da carga axial, né, no ensaio. Então você vê a aplicação de carga e você, quando você aplica essa carga, você vai deformando, né, essa chapa. O que acontece? Quando você deforma a seção longitudinal, que é essa seção aqui, você tem um afinamento da seção transversal, que seria basicamente essa seção aqui, né? Se a gente pegar e olhar aqui como vista frontal disso, né, daria mais ou menos esse desenho aqui, ó. Daria mais ou menos aqui, você olhando para a chapa, né? A parte, né, da largura e da espessura. Então você está olhando aqui para essa parte aqui da chapa, certo? Então esse desenho acho que ficou claro aqui. Então, quando você tem essa deformação para cá, você vai tendo uma contração para cá, uma redução na espessura, né? E você vai tendo uma compressão aqui e uma tração para cá, porque o material ele vai se adequando de acordo com a carga que você vai aplicando a ele. E aí, né, com base nessa diferença entre do coeficiente de Poisson, que ele também você pode encontrar ele pela letra E, ou você pode encontrar também pela letra V, letra Ni, perdão. Ele é dado então para deformação na seção transversal, né? Então ele pega essa deformação da seção transversal calculada aqui, dividido pela a deformação na seção longitudinal. Então a deformação na seção longitudinal. Então é essa equação aqui que você obtém, né, o coeficiente de Poisson. Mas geralmente isso por ensaios e trações ele já é bem caracterizado. A maioria dos materiais já está bem caracterizado, você não precisa se preocupar muito com isso, né? Apenas pegar o dado dele para realizar a sua análise. A não ser que você vá realizar um experimento, daí você tem que considerar isso também. Ok? Então, esse é o coeficiente de Poisson. Então, aqui vamos apresentar essa relação aqui para o alumínio. O alumínio tem 0,33, o aço geralmente tem 0,30, né? Quando eu falo aço, são diversas ligas de aço e geralmente eles apresentam valores muito próximos a isso. Pode ocorrer variações ali de uma casa decimal a outra, mas geralmente é nessa faixa aqui, né? Então aqui nós temos essa tabela, né, retirada do livro do Callister, que apresenta, eu recomendo também se você não conhece quase nada de ciências dos materiais, né, nas outras áreas, nos outros tópicos de conhecimento, né, porque aqui nós estamos focando a ciência dos materiais, né, nessa principal parte aqui primeira, para conformação. Mas se você tem curiosidade de aprender outras coisas também, né, ou até mesmo de forma mais profunda, como é que funciona a deformação elástica, plástica, você pode procurar esse livro aí que de repente você pode encontrar ele na internet. Ou até mesmo na sua faculdade, ou você adquirir. Outra propriedade importante que é a tensão de escoamento, né? A tensão de escoamento, o que é? É uma tensão no qual o material ele tem aquela primeira deformação plástica, ou seja, é a partir de uma determinada tensão aplicada, né, no material, ele começa, ele deforma e não retorna mais. Essa tensão geralmente é chamada de tensão de escoamento. Isso aqui é uma forma mais grosseira, porque isso aqui, essa tensão, o material ele não tem a mesma tensão ao longo do corpo, né? Por exemplo, você tem vamos considerar aqui uma chapa, né, aplicando aqui uma carga axial simples. A tensão aqui, nessa região aqui, ela não é a mesma tensão que ela é aplicada aqui. Tipo, quando você aplica a carga, as tensões elas variam ao longo do corpo da chapa ou daquilo que você está aplicando lá mesmo. Você tem uma variação ao longo. Tá? Então essa aqui é uma definição um pouco mais grosseira, mas é muito importante. Até mesmo, por exemplo, quando você vai analisar o efeito Bauschinger ou, né, o retorno elástico, você deforma algumas partes, é possível deformar algumas partes
e outras continuam com comportamento elástico. Né? O retorno elástico é basicamente isso. Então você tem uma região que você tem a predominância de deformações elásticas, que assim que você remove essa carga, você faz com que você tenha uma... Né, vamos desenhar aqui para ficar mais simples. O material ele não fica deformado naquela região. Por exemplo, dobramento, né, que eu feito spring back. Por exemplo, o objetivo é obter essa peça aqui. Né? Então aqui é uma matriz, por exemplo. Se eu aplicar o dobramento aqui, ela pode ficar nessa região enquanto você tem aqui, né, a carga aplicada aqui na chapa pelo punção, né, que é o punção, vamos dizer, o punção aqui basicamente quando ele passa e dobra a chapa. Né. Aqui sendo a chapa nessa região aqui, ó, ela vai ficar aqui enquanto o punção está aplicando a carga. Mas no momento que eu retirar o punção, o que vai acontecer? Pode acontecer, né? Isso varia de material para material. Ela pode apresentar esse perfil aqui, ó, um perfil mais aberto, né? Ele pode, no caso aqui, ele pode retornar. Bom, vamos cancelar isso aqui, vamos desenhar aqui que fica melhor. Ele pode apresentar isso aqui, ó. Ele pode ficar uma geometria mais aberta. Ele não fica dessa forma, dobrado, por exemplo, 90 graus, particularmente. Ele abre para fora. E aí, caracterizado pelo retorno elástico, certo? Então aqui, mas é uma forma grosseira. A tensão de escoamento é muito importante. Eu acho que é uma das propriedades mais importantes ali para você analisar na conformação, certo? Então ela é, né, a partir da tensão que o material começa a se deformar plasticamente. Então aqui é uma... Agora a gente já clareia, entendendo essas propriedades da curva tensão-deformação, né, como é que funciona ela. Então aqui nós temos a tensão de escoamento, que é a partir dessa região aqui, ó, a deformação e a tensão que eu aplico aqui, o material ele já não retorna mais ao princípio anterior, ele não retorna mais ao estado anterior, conforme nós vimos nas imagens, nos slides anteriores. Ele fica com uma geometria já permanente. Né? E aqui nós temos a tensão de fricção também, que nós vamos demonstrar mais adiante. Né? Mas a tensão de escoamento, que é agora a parte que importa aqui, ela define a partir de qual tensão o material começa a se deformar plasticamente. Okay? E aí, após a remoção dessa carga, o material não tende a não retornar. Como a gente viu, essa definição ela é válida, mas existem algumas condições em que não são 100% válidas, vamos dizer assim, né? Desde que seja em todo o material essa tensão. Porque o material, como eu disse, ele se comporta, a tensão é distribuída de forma diferente ao longo do material, ela não é uniforme, ela varia. Então, desde que todo o material ultrapasse essa tensão aqui, aí sim você vai ter, né, a zona plástica, 100%. Ok? Então essa é a definição da tensão de escoamento. Outra propriedade importante, né, que agora a gente já entendeu a curva tensão-deformação, aqui eu também gostaria de falar da tensão de fricção, que é a partir de qual tensão o material começa a afinar. Né? Então a gente tem basicamente essa condição aqui, na zona plástica, né, o material ele vai se deformando, né, ainda até aqui o material ele não tem afinamento, a espessura dele mantém uniforme, só que a partir do momento que ele passa daqui, o material ele começa a afinar, né? Ele vai afinando, aqui o material ele vai afinando, até chegar a ruptura, né? Que eu coloquei como tensão de ruptura para ficar mais simples de entender. Ele vai chegar até a ruptura e aí ele rompe. Aí você tem a separação, né, entre o que era um corpo só, vira dois corpos. Aqui fricção ou tensão última você pode encontrar, né? E existem diversas nomenclaturas para dar esse nome aqui. E aí, a partir disso, o material ele começa a afinar. Existe até o termo chamado empescoçamento. E aqui nós temos o intervalo elástico, né, que é onde a predominância, né, a combinação aqui do material, ele tem característica elástica. Geralmente é assumido aqui como se fosse uma reta, certo? Na mesma proporção que você aumenta a tensão, você vai aumentando a deformação. Mas vocês podem analisar aqui que já se altera quando você modifica para a parte plástica, né, que o comportamento ele já altera, já não é mais uma reta, ele vira uma curva. E aí por aí vai até o momento do rompimento. Ok? Então nós temos a curva tensão
deformação de engenharia, que é essa curva aqui. Então, é basicamente esse modelo aqui que eu passei para vocês, né? O material ele deforma elasticamente e você consegue ver com destaque, principalmente essa queda aqui, ó. Quando você vê essa queda, geralmente e tem esse espaçozinho que considera a parte elástica do material, você está considerando, né, toda essa curva aqui, né, junto com a queda. E você pode ver quando é uma deformação de deformação de engenharia, quando está em porcentagem, que por exemplo vai estar 10% aqui no eixo X, vai estar 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Né? Claro, pode ter as subdivisões como 5, 10, 15, 25, né? Por aí vai. E nós temos a verdadeira, que é essa curva aqui. Ela tem esse perfil, esse caráter aqui. Né? Então é dado geralmente tudo em megapascal. E a deformação verdadeira ela é adimensional, vamos dizer assim. Né? Ela pega e joga naquela equação lá que a gente viu do epsilon, que você calcula que é ln vezes 1 mais a deformação de engenharia, que daí você obtém a deformação verdadeira. Então, por exemplo, você pode, em vez de encontrar de 10%, você pode encontrar de 0,1, mas lembrando, considere a escala logarítmica, né? Que é transferido, vai estar assim, tipo 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,1 e por aí vai, mas né, ele vai com a sequência aqui de deformação. E aqui geralmente ele desconsidera a parte plástica, a parte elástica do material, ele já parte da parte plástica, né? Em grandes partes. Existem algumas que consideram, tem outras que não. Mas, por exemplo, num software, a parte plástica do material, quando você vai preencher lá, você desconsidera a parte elástica, você coloca apenas a parte plástica. Vocês podem ver aqui um perfil diferenciado. Okay? Então existe essa diferença. Então, quando você vê essa curva com esse perfil mais reto, vocês podem analisar que é uma curva tensão-deformação verdadeira. E quando ela tiver essa queda aqui, ó, é uma curva tensão-deformação de engenharia. E é importante você saber diferenciar ambas. Então aqui a lógica do teste de tração, né? Você tem uma aplicação de uma carga axial no ensaio de tração para obter, né, esses dados aqui, tudo isso. Você aplica uma carga axial, tem o corpo de prova que existem diversos tipos de corpos de prova, formato gravata, né, tem desse formato aqui e por aí vai. Né, cada norma tem suas especificações com as respectivas dimensões. Então você tem essa aplicação da carga axial, vai aplicando, vai tendo a deformação, e a partir do momento que essa região começa a afinar, né, retornando essa figura, começa a cair aqui o gráfico, porque a área já é menor e a força mantém a mesma. O que acontece? A tensão ela é reduzida, a necessidade de tensão ela é reduzida, né, para manter a mesma deformação, e você vai indo até o momento de ruptura. Então aqui é basicamente o ensaio, nós temos uma máquina e temos duas garras aqui que traciona a peça para cima, né, o corpo de prova aqui, e aí ele faz essa análise, né, chegando aqui até o momento de ruptura. Então você tem o comprimento inicial, aqui você tem um alongamento uniforme, né? Esse alongamento uniforme ele vai até essa região aqui, ó, se você analisar, é até o momento da tensão de fricção. Quando falar de alongamento uniforme, é até a tensão de fricção, ok? Guardem essa também que é importante, outra informação bastante importante. E aqui nós temos o neck, que é um empescoçamento, né, que é a partir do momento que a tensão de fricção você começa a afinar o material. E aqui, né, o momento do alongamento total, quando você obtém. Ou também pode ser o alongamento pós-uniforme, que daí ele segue da tensão de fricção até a tensão de ruptura. Então, alongamento uniforme, repetindo, é daqui, né, o alongamento uniforme você pega dessa região até o final aqui, né, até a tensão de fricção. E o alongamento pós-uniforme, ele vai da região de fricção até a fratura. Ok? Então é importante você ter isso, né, em mente. Nós temos equações para levantar a curva de tensão-deformação. Então nós temos aqui a equação de Holloman, que é dada por essa equação aqui, né, é o K, que é uma constante de rigidez do material, o coeficiente de resistência, vezes o E, que é o epsilon, a deformação verdadeira, elevado ao N,
O N seria o coeficiente de encruamento, que é outra propriedade que nós vamos ver mais adiante, que é muito importante na conformação também. E nós temos essas outras equações aqui que são utilizadas também, né? A de Swift e a de Ludwig. Então, por esse vídeo era isso. No próximo vídeo nós vamos falar de propriedades básicas dos materiais, continuando essa primeira parte, falando de encruamento e anisotropia, que daqui a gente já começa a ver visualmente nos materiais também a importância desses parâmetros. Então, até o próximo vídeo.